Salve, salve galera, salve, salve habitante distraído. Eu sou o Diogo da Ice Master e esse aqui é o segundo episódio do nosso Meio Mundo Cast. Cast. Salve, habitante! É isso aí, estamos ao vivo aqui com o segundo episódio do nosso Meio Mundo Cast. Hoje nós vamos falar aí de RPG online e RPG presencial. E dentro de toda a nossa programação, nós temos convidados especiais para falar sobre isso hoje. Está conosco aqui o nosso pai sombrio, o Alê. Salve, salve, vampirada! Salve, salve, habitantes! Aqui é o Alê, vocês já me conhecem, um dos idealizadores aqui do Meio Mundo RPG, ADM, juntamente com o Diogo e uma galera muito massa aqui, Karina e vários outros, Ícaro. Enfim, se a gente for citar todo mundo aqui agora, vamos passar a noite aqui. É muita gente nos ajudando e salve pra galera, salve pra geral. Vamos falar de RPG hoje. Temos conosco aqui também um dos nossos staffs do Meio Mundo, o nosso amigo Lennon, produtor musical, produtor de conteúdo de RPG. Se apresenta aí, Lennon. O maestro das trevas sai das sombras. Prazer todo mundo, eu sou o Mark Lennon, como eu sou conhecido no Twitch, né? Meu nome é Lennon e eu sou aqui staff da galera do Meio Mundo. Vou estar aqui falando com vocês sobre RPG, meu conteúdo principal de RPG, e faço também músicas, conteúdo musical, sou produtor musical, como o Diogo falou, e é isso. E agora, não menos importante, o nosso convidado de honra, o nosso convidado especial, o André, o velhinho do RPG. Se apresente aí, velhinho. Obrigado pelo convite, essa oportunidade de estar aqui conversando com o pessoal do Meio Mundo sobre RPG presencial. E vai ser um bate-papo bem legal que a gente vai poder estar travando hoje à noite aqui. Obrigado pelo convite, viu? Opa, o prazer é todo nosso. Antes da gente começar o nosso debate, tem aí o aviso. A gente tem o sorteio aí de mais um dos nossos Dice Sets. Para poder participar desse sorteio, você tem que seguir a gente em todas as nossas redes e tá ouvindo o podcast ao vivo aqui pelo Discord, tá, galera? E agora a gente começa aqui o nosso debate temático sobre RPG presencial. E eu quero saber de vocês aí, meus convidados ilustres, RPG presencial, galera. Vantagens e desvantagens. Ale, fala aí pra gente. Eu vou ser apedrejado aqui se eu falar de desvantagens do RPG presencial. Mas eu vou falar especialmente das vantagens agora. Vou começar falando das vantagens. As vantagens do RPG presencial são inúmeras, né? Só a vibe de você estar ali, sentindo a energia da galera, você tá conversando com seus amigos, assim, trocando ideia na hora, rindo junto, depois da mesa, o pós-mesa, né, o pós-sessão ali, você comentando com a galera ali o que rolou, já na expectativa das próximas sessões. Cara, é muito massa a gente tá reunido, né? A gente foi feito, de fato, para socializar com as pessoas, para estar perto de gente, pelo menos minha opinião, eu gosto de estar junto com as pessoas e estar com gente. Eu vou pontuar aqui as desvantagens de se ter um RPG presencial. Eu vou falar muito dentro agora do cenário que a gente ainda está passando, seria a questão da pandemia, né? Seria a gente não tomar os cuidados devidos, né? Os cuidados que a gente sabe que precisa ter ao se reunir. Então, acho que hoje o RPG presencial ele está bem mais reduzido por conta do cenário que, sim, está se restabelecendo lentamente, voltando à normalidade, eu diria assim, entre aspas, o novo normal, mas ainda assim a gente não pode relaxar com as medidas de segurança. Tem até um recadinho aí pra galera. Lembrar, gente, de quando vocês se reunirem com seus colegas, amigos, vocês lembrarem de seguir aí as normas, né, de uso de máscara, álcool gel. É muito importante a gente se prevenir, se cuidar da saúde do nosso amiguinho, coleguinha do lado. Quando eu gosto de alguém, eu costumo cuidar dessa pessoa. Quando eu tenho um apreço por alguém, eu gosto de tratar como gostaria de ser tratado. Então, é muito cuidado. Então, acho que eu só pontuaria essa questão aí do RPG
RPG presencial nesse momento ainda, nesse cenário que a gente ainda está vivendo. Sim, é importante pra caramba a gente saber que, por mais que todo mundo praticamente já esteja vacinado, né, a gente ainda tem que manter os cuidados necessários, né? Isso vai se manter, eu acho que ainda por um longo período, infelizmente. Lennon, fala pra gente aí, vantagens e desvantagens do RPG presencial, meu irmão. Cara, as vantagens, tá? O Ale já falou bastante coisa, que é tá ali, né, com a galera, trocando aquela energia, dando as risadas em grupo com as histórias engraçadas, com os momentos engraçados, ou aqueles momentos que tá tudo muito ruim e o cara joga os dados e dá uma volta assim, estar com as pessoas na hora, não tem preço, cara, não tem preço. Outra coisa que é a vantagem, eu não sei quanto a vocês, mas botar os dados na mão e rolar é uma sensação indescritível, gente. Ainda mais quando vai crítico. A experiência de estar lá, você cria o seu próprio material para acrescentar a narrativa. Eu lembro que teve uma vez que eu criei uma carta de época, uma tentativa de criar uma carta de época para uma mesa de vampiro, as primeiras mesas que eu narrei. Então, você ter essa criatividade para poder acrescentar algo físico, né, para poder ajudar na imersão na história, no jogo, eu acho uma coisa maravilhosa também. Rolar crítico não tem preço com dado físico, assim, aquele tato de você pegar nos dados, você pegar aqueles 25 dados e rolar assim, sabe? Mas agora eu quero saber a opinião do Velhinho. Velhinho, fala pra mim, o RPG presencial, as vantagens e as desvantagens aí na sua humilde opinião, meu jovem. Então, galera, Lennon e o Ale já apontaram bem o que seria as vantagens do RPG presencial. O RPG foi um jogo que ele foi construído para ser jogado presencialmente, quando ele foi pensado, né? Ele é um avanço dos wargames que eram muito comuns nos Estados Unidos na época aí de 60, anos 70, e a galera jogava presencialmente, não havia uma opção online, era impensável isso. Então, ele é todo construído, ele é feito para essa interação social, para que os jogadores possam se comunicar, né? E aí a gente só tem vantagem nisso tudo porque o RPG, ele apesar de ter uma característica de ser chamado de jogo, ele na realidade, ele é um evento social, um evento onde amigos se reúnem em volta de uma mesa para contar a história. É difícil apontar aí desvantagens desse modelo, né? E aí passa por isso que o Lennon falou sobre pegar os dados, jogar, ver às vezes o dado que vai rolando e aquela expectativa para saber qual o resultado que vai ter, né? Então essas vantagens do RPG presencial não tem quem tire dele. Infelizmente, o atual momento que nós estamos, ele não propicia essa interação social. Então por isso que a gente está hoje discutindo muito sobre o RPG online e tenho inclusive até me espantado que eu tenho conhecido algumas pessoas através da internet, por conta do meu blog, que dizem que nunca jogaram RPG presencial e só conhecem o RPG online porque começaram a se interessar por RPG durante agora o momento da pandemia. Sem ter nada o que fazer em casa, o cara começa a procurar coisas, assim como houve uma explosão também de pessoas que estão procurando jogo de xadrez, né? Não só porque começaram a ter muito mais torneios, não pode ter presencial, online, transmitido pelos vários canais de streaming, inclusive essa semana começou a rolar o Campeonato Mundial de Xadrez e pela primeira vez ele está sendo transmitido pelo mundo inteiro através da internet. Como também por conta daquele seriado da Netflix, né, o Gambito da Dama. Então aconteceu isso também, esse fenômeno com o RPG. Então a gente hoje se vê com essas duas modalidades por conta da pandemia e a gente tem que levar a sério ela, como o Ale disse, tem que se precaver, tem que esquecer um pouquinho o RPG presencial enquanto as coisas não ficam legal, mas eu só posso falar de vantagens até porque eu sou jogador de RPG presencial, eu só posso falar de vantagens nessa modalidade do jogo. Eu particularmente, eu sou dessa fase online, sabe? Eu rolei presencial há muitos anos atrás, há pelo menos uns 20 anos atrás, jogando Vampiro à Máscara 3ª edição, mas eu era muito jovem e a escassez de jogadores na minha cidade fez eu não interagir com RPG por muito tempo. Eu falo pra vocês que eu não rolei um dado físico, eu nunca rolei um dado físico, porque na época que eu rolei um RPG presencial com a galera, a gente fazia as rolagens no Jockey Pô, porque a gente não tinha dado. Há 20 anos atrás, cara, poucas lojas tinham na cidade que vendiam dados de RPG e para jogos específicos. Você achava ali um D20, um D10, alguma coisa, mas era coisa cara, assim, e bem difícil de achar. Eu desejaria ter tido mais interação com RPG presencial do que eu tenho falando assim para vocês agora.
agora a gente vai virar esse jogo. O RPG Online, as vantagens e desvantagens do RPG Online. Começando agora pelo Velhinho. Velhinho, fala aí. As vantagens, elas são também muito grandes, né? Principalmente agora, ela é a única opção possível para que todos tenham tranquilidade de estar jogando ali o seu cenário favorito. Outra vantagem foi que, como você disse, ela propiciou a pessoas que ou já tinham jogado RPG há muito tempo e depois não tinham tido mais contato, vir a ter contato com RPG e conhecer outras pessoas através desse mundo online. E aí, que bom que as redes sociais, que bom que esse monte de app que surgiu, programas que facilitaram a interação entre jogadores, entre narradores, para poder espalhar muito mais o nosso hobby, né? Então, nós tivemos esse boom todo aí do RPG novamente por conta do online. Facilita que pessoas de lugares tão distantes, como eu e o Alê, né? Eu tô no Espírito Santo, o Alê tá lá na Paraíba, tem amigos meus que eu não via há muito tempo, que tá lá no Rio Grande do Sul, que a gente voltou a se falar, a gente poder ter esse contato, né? Diminui as distâncias. Então, nesse ponto, o RPG online, ele é muito bom. As desvantagens, eu vou falar no meu caso. Tem muita gente que desconhece todas as aplicações, como que você faz para poder jogar no determinado site, e às vezes isso acaba desmotivando algumas pessoas quando você não tem problema com as famosas companhias aí que oferecem serviços de internet, né? Eu mesmo estava conversando com o Diogo durante a semana e falando, olha, teve uma época que eu me senti super motivado em narrar online, mas a operadora de telefonia celular aqui da minha região, tão ruim, que não dava, cara. A gente simplesmente não conseguia reunir a galera e jogar assim toda hora, tá um caindo, eu caía e ficava fora durante muito tempo. Então isso aí me desmotivou muito, porque aí tem esse problema também da internet. Para quem tá numa região onde a internet está bombando e você tem oferta de várias empresas e você pode escolher aí com eles te oferecendo um monte de promoção, beleza. Mas a gente sabe que isso não é uma realidade para todos os cantos do Brasil, todas as cidades que podem ter essa facilidade, e também tem aquela situação em que o cara, ele às vezes não tem a manha de jogar online, né? O Lennon tava no outro dia falando, aliás, foi o Ícaro, tentando me explicar sobre coisa do Discord, como é que faz para narrar, porque tem o boot disso, aquilo outro. Cara, eu fiquei viajando na maionese porque não tenho experiência sobre isso, minha experiência sempre foi presencial, então para algumas pessoas ela também pode ser desmotivadora por conta disso, mas inegavelmente é uma nova ferramenta que surge e que não sei se vai tomar o lugar do presencial, mas com certeza vai ter um lugarzinho aí dentro da comunidade do RPG. Eu acho que tomar o lugar do presencial, eu acho uma coisa meio difícil, mas uma coisa interessante que você falou é a discrepância que a gente tem ainda dentro do Brasil em 2021, essa variação de oferta de serviço que tem de estado para estado. Em 2021, em plena pandemia, ainda existirem pessoas que não tenham acesso decente à internet por um preço acessível, isso para mim é um absurdo, sabe? Eu acho que é uma coisa que não pode acontecer e é essencial que para que o Brasil cresça a gente tenha igualdade não só em relação à distribuição de serviço, mas em tudo para todo mundo. Agora na pandemia, eu que sou professor, né, e sou diretor de escola, a gente sentiu muito essa falta de uma democracia digital quando a gente tentava alcançar a família dos alunos para poder se comunicar. Como você disse, a gente está tratando aqui do tema RPG, né? Mas a discrepância que tem ainda do acesso à internet, a democratização da internet no Brasil e para um assunto tão importante quanto foi a educação, foi sentido demais. E é uma coisa que a gente precisa corrigir urgentemente aqui no Brasil. Eu concordo demais com isso que o Velhinho falou, que é muito importante essa parte da democratização da internet e tudo mais, que essa eu acho que é, de certa forma, a desvantagem da parte do acesso, né, com relação a RPG online. Vou começar logo pelas desvantagens, que eu quero muito focar nas partes boas, né. A desvantagem é justamente você, assim, eu vejo muita gente que tem dificuldade de encontrar mesa, vai em algumas comunidades, por exemplo, no Facebook, procura, sei lá, páginas no Instagram, e no Facebook a galera vive procurando mesa, né, tem muita gente que ainda procura mesa. Mas, a vantagem, já chegando aí, é a parte do facilidade de encontrar gente. Assim que você encontra o local para jogar, ou pessoas para jogar, você vê que não é tão difícil, né? É só saber onde procurar, que é a parte difícil. Quando você acha o local, aí você pode ter acesso, por exemplo, aqui a servidores do Discord, mesas de Roll20, sabe? Então, você acaba, assim que você sabe onde procurar, que você encontra onde procurar, você tem acesso aí a uma gama de gente diferente para poder
jogar. E você pode jogar com a galera, tipo, até de outros países, sabe? Eu conheço gente que tem mesa com galera dos Estados Unidos, da Europa. Acho que essa interatividade é muito, muito, muito boa e que o acesso deveria ser mais, assim, facilitado pra grande maioria. Uma dificuldade, como o Lelinho falou, é a questão de se adaptar às tecnologias, porque, por exemplo, eu comecei em 2019 com justamente Vampira Máscara 3ª edição, eu fazia a maior parte presencial e depois que veio a pandemia, eu fui obrigado a arranjar um jeito de jogar com a galera. Eu comecei a jogar justamente no Discord. Toda a minha base de operações foi no Discord. À medida que eu fui encontrando outros jogadores, eu fui vendo, por exemplo, que tem gente que gosta muito do Roll20, site voltado para RPG online. E o Roll20 é uma ferramenta diferente, então você tem que ficar lá pegando e aprendendo como é que é essa ferramenta. Aí tem gente que prefere, não vamos fazer chamada no Discord, vamos fazer chamada no Skype. Não, mas eu prefiro usar o Zoom. Aí você tem que aprender novas tecnologias, ou você ou a pessoa tem que aprender novas tecnologias para poder permitir a interação. Fora também os softwares pagos. Assim, eu acho que a vantagem principal é você conseguir interagir com várias pessoas diferentes, você ter experiências diferentes, costumes diferentes, até mesmo dentro do Brasil. E a desvantagem que eu vejo principal foi a tecnologia, cara. Aprender, assim, como é que utiliza bot, instalar bot de música, instalar bot de dados, como é que funciona o bot de dados, se a fórmula não tiver certo, o dado não rola, e putz. Eu passo por isso ainda, porque, mano, agora, principalmente, ADM de servidor, narrando mesa, e, cara, esses bots, mano, eles me odeiam, velho. Exatamente, esses 500 mil. Isso eu acho que foi uma coisa que a internet, a facilidade da comunicação, esse encontro de pessoas, igual o Lennon falou, cara, foi um presente pro RPG. O que poderia fazer o RPG presencial perder um pouco de volume seria a facilidade que online dá de você encontrar jogador. Mas fala mais aí, Ale. Olha só, há uns 5 anos atrás, acho que faz 5 anos agora, que eu despertei do torpor, né? Eu tinha passado décadas sem jogar. Eu sou oriundo de Vampira Máscara, da 3ª edição, lá da década de 90, no final dos anos 99 para 2000. E aí eu tive vários períodos de hiato jogando RPG. Quando retornei, através de um colega aqui na cidade, que estava jogando Lobisomem, Vampiro, D&D, várias mesas presenciais, e quando eu falei para ele que jogava RPG, ele falou, volta a narrar, cara, vamos fazer uma campanha aí, marca aqui. Ele me convenceu a voltar. O Jamin, inclusive, ele tá aqui no nosso servidor, lá no grupo do WhatsApp, ele tá comigo desde sempre. E aí, a gente voltou a jogar presencial, mas depois os compromissos familiares começou a ficar difícil gerenciar o meu tempo fora de casa, né? Eu já passava muito tempo fora de casa no trabalho e, tipo, visitando a minha família à noite. Acho que muita gente passa por isso, passa mais tempo fora de casa do que dentro de casa. Então eu não queria continuar passando mais tempo fora de casa ainda assim para jogar RPG. Eu pensei, cara, deve ter alguma forma. Na época eu não conhecia Discord, não conhecia plataforma nenhuma digital. Imagine, um ancião, entre aspas, ou um ancila, sei lá, como vocês quiserem, ou um neófito mesmo, que entrou em torpor. E aí despertou nessa modernidade sem conhecer nenhum desses programinhas. E eu tava meio que me sentindo só. Digo, cara, eu preciso arrumar um tempo para jogar, mas que eu consiga fazer isso dentro de casa. Depois que os filhos estiverem dormindo, a esposa estiver mais tranquila, a gente consiga reunir uma galera aí e começar a jogar. E foi assim que tudo começou a brotar, sabe? Eu comecei devagarinho ali, mexendo aqui, procurando, vendo uns tutoriais na internet, conversando com os colegas que já jogavam online. Conheci um outro que jogava online aqui na cidade, em João Pessoa. E aí comecei a ver que a coisa era interessante. Aos poucos eu fui aprendendo a mexer nos bots, que hoje dão dor de cabeça para quem realmente está começando. E a gente ainda tem dor de cabeça, mesmo que já iniciou há algum tempo, a gente tem muita dor de cabeça com bot, porque bot é máquina. Uma hora eles dão pau, uma hora eles deixam a gente na mão e a gente tem que dar um jeito. Mas, cara, é muito bom. Vocês falaram de coisas interessantes como democratizar mais a questão dos acessos. Isso é muito importante. Existe uma precariedade muito grande nas regiões mais distantes das capitais, por exemplo, em relação à internet, e o nosso país precisa melhorar com isso urgente. O RPG precisa ser disseminado através da gente, a sementinha da internet. A sementinha do RPG pode se espalhar muito mais com isso que a gente está fazendo aqui agora. O Meu Mundo RPG, ele tem essa vibe de trazer o RPG, de disseminar, de democratizar, de acessar os mais longínquos lugares e a gente falar de RPG
a plantar essa sementinha no coração das pessoas. Vocês falaram aqui que tem gente de outros países, tem sim, tem brasileiros de outros países aqui no Meio Mundo RPG, Londres, Portugal, pessoal de fora. Isso é bacana, então o online trouxe isso, trouxe essa diversidade, essa oportunidade. Eu jamais conheceria o André, o Velhinho, eu jamais conheceria o Diogo, o Lennon, toda essa galera massa que tem aqui no Meio Mundo RPG, se não fosse o RPG online. Imagina quanto eu perderia, sério mesmo. Eu estou muito feliz de ter conhecido todos vocês. Eu acho que essa é a grande pegada do RPG online, você poder ampliar aí essas oportunidades de conhecer muito mais pessoas do que somente o seu grupinho da velha guarda, ou da nova guarda, ou da atualidade, que você joga fielmente, né? Todos os domingos, ou todos os sábados, ou semanalmente, sabe? Isso aqui é bacana, essa troca com um monte de gente. Desvantagens, vocês falaram algumas, a falta de você ter coisas físicas. Por exemplo, ter os dados para jogar, foi falado dos dados aqui. Cara, a gente sente falta de jogar os dados físicos. A gente sente falta de confeccionar ficha, né? Porque hoje você tem as ferramentas, os PDFs da vida, você tem tudo online, tudo digital, então você não precisa de ficha física, a menos que você queira fazer sua ficha física sozinho atrás da tela. Mas se não, você tem tudo na mão. E até tem muitos apps agora, os apps que fazem a ficha para você rolando já tudo. Você só diz mais ou menos o que você quer, aperta um botão e a ficha já tá pronta. Um rolador automático de ficha. Já pensou? Então, isso é bom e ruim ao mesmo tempo. Eu sinto falta de fazer a ficha física, de preencher ali cada coisinha, de conversar sobre o background, de escrever o background mesmo, no lápis. Eu sinto falta disso. Então, acho que a grande desvantagem do RPG é das propriedades físicas que o RPG de mesa tem, do conceito pelo qual ele foi criado, como o André vinha falando na sua abordagem, né? O RPG foi criado com esse conceito, com essa premissa, né, de reunir fisicamente todo mundo. A gente sabe que tanto RPG online quanto RPG presencial, eles têm suas vantagens e desvantagens, mas eles têm uma coisa em comum: eles geram muitas histórias para nós. São histórias de convivência, aquela cena épica dentro da sua narração. E hoje eu queria aproveitar essa vibe de estar aqui com o Velhinho e falar: Velhinho, conta pra gente aí algumas coisas que aconteceram ao longo desses anos nas suas mesas de RPG, meu jovem. Tem várias histórias, né? Pelo tempo que eu já narro aí, jogo RPG, a gente tem muita coisa. Mas eu tenho duas histórias, assim, que eu acho legal pra compartilhar aqui, porque uma é muito engraçada. Na verdade, as duas são muito engraçadas, mas uma foi engraçada porque foi o grupo me sacaneando, né? Uma, primeiro, foi quando a gente estava começando a aprender a jogar RPG, e eu já contei pra algumas pessoas, acho que eu já tive até a oportunidade de falar pra ler. Logo quando a gente começou a jogar RPG, a gente jogava errado demais. Isso lá na década de 80, assim, ninguém manjava de inglês direito, e a gente comprou uma edição de D&D em inglês, cara. Troço de... nem sei. Vamos jogar isso aqui? Vamos. E aí, tentando traduzir aquelas coisas assim. E aí, depois, com o tempo, saíram as primeiras edições em português de Portugal, né? Chegava aqui no Brasil e a gente começou a comprar também, tentando aprender como jogar. E tinha um camarada que ele gostava de narrar pra gente, não era o melhor narrador que tinha, mas ele era um cara assim, bem intencionado pra narrar, né? E aí ele foi narrar uma aventura pronta, beleza? E ele narrava com ela pronta, lendo, na mão, né? E tinha lá uma parte da aventura em que, logo no início, em que ele tava famoso, o emissário do rei passa na estalagem pra contratar os aventureiros pra aventura, né? E ele tá lá na estalagem, na taberna, tentando convencer a gente a querer que a gente participasse da aventura, né? E ele tá lá lendo. Muito bem, então eu ofereço, não lembro agora, mas era tipo assim, eu ofereço 20 moedas de ouro para que vocês vão lá e completem a missão. E a gente, na mesa, né? A gente quer jogar, né? Não importa quanto o cara tá oferecendo pra gente. A gente, beleza, a gente topa. E ele vai, ainda lendo, sem reparar que tava escrito assim: se o grupo disser começar a barganhar, ofereça mais. Ele, então tá bem. Então eu ofereço 40 moedas de ouro. A gente olhou um pro outro e falou assim: tá, a gente topa, cara. Nossa, mas vocês são duros na queda mesmo, hein? Então eu ofereço 80 moedas de ouro. A gente, bicho, para, lê o que você tá... Lê direito o que você tá falando aí, que a gente já tinha aceitado lá nos 20 mil, cara. Mas o cara, porque ele tava lendo aquilo ali sem a preparação, né? Sem essa coisa. Então ele tava lendo o troço sem entender o que tava escrito lá. E ele passando, e a gente já tinha aceitado o negócio já há muito tempo lá atrás. E outra, que foi uma aventura de Witchcraft, em que foi uma campanha longínqua que a gente teve, uma campanha que os jogadores, eles estavam já assim com personagens bastante construídos, e eles tinham um grande inimigo
inimigo deles era um anjo caído que vivia na Terra, chamado Samyala, e tudo que Samyala queria era se vingar do céu por causa da derrota que ele tinha sofrido alguns anos antes pelas hordas de Gabriel, e ele queria um artefato mágico que tinha aqui na Terra, chamado Vaso das Almas. O Vaso das Almas, ele tinha o poder de prender dentro dela qualquer criatura que se manifestasse na Terra, inicialmente espiritualmente. E os anjos, eles se manifestam dessa maneira. Então ele queria aquele vaso para prender o Gabriel ali dentro e se vingar dele, né? Mas além disso, ele podia fazer muito mais estrago com isso aí. E os jogadores, eles chegaram num certo momento em que eles estavam negociando com Samyala, porque em Witchcraft você não pode atacar nem anjo nem demônio. Se você fizer isso, eles perdem a restrição de não poder te atacar também. E aí um anjo e um demônio, ele é muito mais poderoso do que um mago, que os jogadores de Witchcraft, eles jogam com mago. E estava naquela negociação e um dos jogadores estava muito ansioso. E ele achava que, já que o Samyala estava segurando o vaso na mão, ele achava que podia arrancar o vaso da mão de Samyala. E ele falou assim, cara, olha, não tem uma negociação, eu vou meter a mão no vaso. E todo mundo no grupo, não, começou a xingar ele de um monte de nome, alguns aqui impublicáveis, né? E eu rindo, né, cara? Eu falei, não, é isso que você fez? Ele, eu fui lá, meti a mão no vaso e arranquei. Eu falei, beleza. Então você tem que rolar o dado, no Witchcraft você só rola um dado. Eu falei, você tem que rolar um D10 e tem que tirar um 10. E depois que tirar um 10, você tem que rolar esse D10 de novo e tirar no mínimo 7, senão não tem nem início de teste. Ele foi lá e rolou um 10. E a galera que tava xingando ele já parou de xingar um pouco porque viu oportunidade. Ele rolou de novo, caiu um 8. E agora era a minha vez de rolar. Mas para que isso acontecesse, teria que cair 2 vezes. E a galera, alguém lembrou, não, cara, para, o André tem que rolar 2 vezes, tem que cair 1 em 1, isso não vai acontecer. E já estavam xingando o cara. Eu rolei a primeira vez, deu 1, já se fez um silêncio na mesa, e rolei a segunda vez, e inacreditavelmente deu 1 novamente. Cara, foi um berro dentro da minha casa é de 2 andares. Minha mulher no segundo andar desceu pra saber o que estava acontecendo. Os caras, eles ficaram, pelo menos, sei lá, parou a mesa, ficou pelo menos uns 20 minutos comemorando e me sacaneando. Ele apontava pra mim, e o cara que foi xingado agora era beijado, sabe aquela coisa? Porque ele consegue, naquele momento, tomar o vaso das almas da mão do Samyala, e o Samyala, ele não poderia revidar, porque ele não tinha autorização, já que ele não foi agredido, de revidar contra os caras. E foi uma jogada de sorte, mas muito, muito, muito grande do cara, mas que foi motivado também antes por xingamentos de um lado, e depois o cara que foi xingado, ele se tornou herói da mesa. Então esses 2 fatos assim são fatos, os 2 marcantes, e que até hoje quem estava na mesa naquele momento, que a gente consegue lembrar, a gente dá umas boas gargalhadas com relação a isso aí. Mas isso é demais, sacanear aquele que tá narrando é sempre interessante, né? É uma das melhores coisas que existem. Com certeza. Cara, eu tenho 2 histórias aqui. Uma é mais rápida, que é mais engraçada, que é de um jogador presencial, que quando eu tava jogando Vampiro 3ª edição, ele fez o melhor gangrel que eu já vi até hoje. Ele fez um baixinho do interior de Mato Grosso, que era caçador, que o objetivo dele no jogo era conseguir virar uma capivara. O objetivo dele era virar uma capivara. Cleiton Ramalho, o nome dele. Nunca vou esquecer desse gangrel, cara. O melhor gangrel que eu já vi. Ele investiu tanto ponto em destreza e furtividade que ele conseguia ficar mais escondido que o cara que tinha ofuscação. Ele conseguia ficar mais escondido, além de ter uma sorte absurda nos dados. E ele ainda ganha bônus por ser baixinho, né? Acho que no V3 tem isso. Ele ganhava bônus por ser baixinho. Então, cara, ele era um monstro. Ele atacava todo mundo escondido. Era o gangrel mais épico que eu já vi, cara. Muito, muito bom. Agora, de história épica mesmo, uma mesma história que eu fiz pra 2 mesas diferentes. Uma no V3 e outra no V5. Inclusive, essa de V5, a Lê tava participando, que eu peguei um tema pesado aqui no Rio de Janeiro, né? Que aqui no Rio tem-se, vamos dizer assim, tem-se um fato que todo mundo sabe, mas não é fato exatamente, tem-se uma história que todo mundo sabe, mas ninguém fala, ninguém noticia em lugar nenhum. Que tem uma universidade aqui no Rio de Janeiro, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Vários rumores de que pessoas vão lá e se suicidam, alunos lá suicidam. E eu resolvi pegar e fazer uma história que eu vou dar spoiler mesmo, no final das contas eu posso alterar essas coisas tudo na crônica, mas eu quis fazer tudo fazer uma espécie de crossover com aparição, né? Com fantasmas. A ideia é de que os fantasmas que se alimentam de energia negativa influenciam as pessoas a suicidarem à medida que encontram dificuldades, né? Se elas não trabalharem para fortalecer a mente, elas acabam sendo vítimas dos fantasmas e aos poucos elas vão se suicidando. E o terreno lá da UERJ era um terreno muito importante para Camarilla, só que eles não estavam conseguindo pegar
pegar por causa dos fantasmas. Então, os jogadores tinham que arranjar o jeito de limpar os fantasmas desse território. Aí, na mesa de V3, foi muito interessante porque eles foram falar com o Giovanni, o grupo foi falar com o Giovanni pediu para eles pegarem um livro do Stremere, roubar um livro do Stremere. No maior golpe de sorte, eles conseguiram. E também a ajuda do La Sombra, tinha La Sombra antitribo no grupo. No caso, na época, o antitribo, ele é sendo da Camarilla. Aí ele ajudou o grupo e era um dos jogadores. Aí foi a hora de limpar o local com um dos Giovanni. Cara, o La Sombra passou 3 semanas, foram 3 dias no jogo, passou 3 semanas pra conseguir uma carne e sal. Ela não tava muito afim, não sei o quê, ela tava entendendo direito o que tava acontecendo, as mudanças foram rápidas e tal, mas aí chegou a hora dela ajudar com a UERJ, né? Cara, foi muito épico. Eles chegaram, né? Os fantasmas começaram a atacar tudo em cima deles pra impedir o Giovanni de fechar a falha na Umbra que tinha lá, a falha do mundo dos mortos. Cara, chegou uma hora que os fantasmas resolveram possuir as carniçais da galera. Foi muito dramático, porque a trilha sonora que eu usei também foi muito, muito intensa. A galera não conseguia, não queria atacar as carniçais, porque senão isso despertava o frenesi do La Sombra. As carniçais eram do La Sombra. Aí, uma tentou atirar no Giovanni, o La Sombra conseguiu prender. A outra levantou a arma, mas ao invés de atirar no Giovanni, atirou na própria cabeça. Tipo, alerta de conteúdo pesado, tá, né, gente? Ela atirou na própria cabeça. Foi uma aflição imensa, porque degringolou tudo. Eles tinham que proteger o Giovanni. E, assim, a formação foi toda desfeita e tudo mais, mas na sorte, nos dados, eles conseguiram. O La Sombra não quis nem saber, pegou a carniçal e saiu correndo pra recuperá-la no hospital. Aí, posso dizer que eu narrei uma mesa em que o La Sombra conseguiu ganhar a humanidade. É engraçado, isso é difícil de acontecer. Isso é dificílimo. Eu queria aproveitar que você tá falando, Lennon, e falar da minha jogada mais épica, que foi na mesa de Hill by Night com o Lennon. Que foi sim. Quando o meu personagem Caetífio, Armando Salazar, assustou um Nosferatu ofuscado. Sim. Meu personagem entrou na estação de trem junto com outros dois, na estação de trem abandonada e tal. Daí eu falei, não, vou entrar ofuscado, porque Armando só anda ofuscado. E daí, o Nosferatu começou a dar uma de falar no meio da escuridão e tal. Eu falei, não, Lennon, eu quero rolar pra achar esse cara. Achei o cara. Mas, mano, eu assustei o Nosferatu. Eu apareci atrás do Nosferatu e bati no ombro dele. E aí, rapaz? Mas que é isso? Como é que você parou aí? Foi sensacional. Cara, você tem experiências pré-jogo e pós-jogo muito, muito interessantes. A pós-jogo é uma experiência pós-jogo, né? É uma experiência tensa. A gente tava rolando aí uma mesa de vampiro, óbvio. Eu não jogava muitas coisas antes, além de vampiro. Então, a gente tava rolando uma mesa presencial na casa de minha avó, uns colegas reunidos lá, e já era madrugada isso, já eram umas 2 horas, 3 horas da manhã. E aí, um colega ficou por último, depois do RPG, depois da sessão, ficou por último conversando comigo ali em frente à calçada, já na rua, ele tava pra ir embora, mas ele ficou meio tenso, ele ficou assim, cara, eu não tô legal pra ir pra casa sozinho, ele morava no final da rua, bem perto de mim. Cara, eu não tô legal pra ir sozinho, eu tô meio assustado, não sei o que, a gente tinha uns 16, 17 anos. E aí, eu disse, cara, eu te levo, vamos junto. E a gente foi junto, conversando de boas, dos passinhos bem rápidos, bem apressados, e deixei ele em casa. Na volta, eu tive que voltar sozinho, e eu vim voado, mas, cara, me bateu uma sensação gigante de que eu tava sendo seguido, gigante, sabe? Eu comecei com um calafrio no dedinho midinho, subiu, percorreu toda aqui as costas, a extensão das costas, até a nuca, arrepiou os cabelos, de verdade, muito assustado. Eu olhei pra trás ainda assim pra ver se não tava vindo alguém, não tava vindo ninguém. E o assunto que tava rolando entre eu e meu colega era sobre Caim, né? A gente tava falando muito sobre Caim, como eu sempre fui muito ligado a essa pegada, essa vibe religiosa das coisas, meio mística e tudo. Então eu tinha feito muitos estudos naquela época, ainda faço alguns estudos relacionados às possibilidades de Caim, da existência do personagem mítico ou bíblico, etc. E aí eu vi, né? Eu fico com esse medo de, pô, deve ser Caim que tá atrás de mim. E naquela noite foi até difícil pra dormir depois. Eu fiquei ali muito assustado. E assim, sempre nos RPGs presenciais eu tenho boas lembranças também do in-game, né? De que quando a gente tava narrando cenas, por exemplo, em que os personagens todos eles tinham êxito em suas rolagens. A minha primeira crônica narrando, eu vou voltar muito no tempo agora, é muito saudosista, porque sempre que eu encontro esses colegas, eles não jogam online hoje. Infelizmente, eles não jogam online hoje. E aí a gente jogou uma crônica juntos, presencial, óbvio, na época.
época. E uma cena épica foi quando eles estavam todos numa mina. Lá tinha uma Matusalem Zimis, inclusive uma personagem do Vampire, The Masquerade Redemption, que é um jogo oficial, né, da White Wolf, da World of Darkness. Eu transportei essa personagem pra dentro da história que eu tava contando. Por sinal, se passava em Praga também. E eles estavam dentro da mina pra derrotar aquela Zimis. E aí, eu só combei um pouco mais a ficha, né, pra apelar contra eles. Mas não deu bom pra mim, não. Taz não foram meus amigos ali. Eles naifaram, eles cortaram, picotaram a Zimis lá inteira. E eles ficaram muito felizes. Até hoje, eles falam, quando eles me encontram, rapaz, a gente lembra demais daquela cena, cortando lá Zimis, não sei o quê. E sempre que eles me encontram, eles falam dela. E assim, acho que ficou gravado, né, na cabeça dos caras. E na minha também, se lembra como hoje, os caras comemorando. Eles estavam bem zoados já, os personagens já estavam bem zoados já. Mas no final, eles saíram vitoriosos. Isso foi muito bacana mesmo. Galera, os avanços tecnológicos e o RPG através do tempo. Cara, como que a comunidade da RPG reagiu a todas essas mudanças? Como que vocês acham que vai ser daqui a alguns anos? As expectativas que vocês têm para o cenário RPGístico a nível mundial? Fala pra gente aí, velhinho. Eu acho que esse momento agora, atual, por conta da pandemia, favoreceu o RPG nesse sentido. Muitos desenvolvedores de jogos, eles passaram a perceber o filão que tem na comunidade online, nas oportunidades que tem de crescimento do seu produto através da inserção das novas tecnologias, novas maneiras de se comunicar, app. Eu acho que o caminho vai ser naturalmente sendo construído assim. O board game já tem associado alguns jogos de tabuleiro com aplicativo, que você tem que jogar com o aplicativo do lado. Tem outros que servem só para contar pontos. Não sei se vai ser o caso do RPG, alguma coisa desse tipo, mas pode ser que comece a gente imaginar isso. Ano passado saiu um RPG chamado Alice is Missing. Alice está desaparecida, aonde o jogo todo é desenvolvido com o pessoal na mesa se comunicando por aplicativo, um informando para o outro aonde está no cenário e o que ele está fazendo. Então, de repente, sim, para o futuro a gente vai ver mais utilização de alguns aplicativos, de algumas tecnologias, né? Não só desse que nós estamos usando agora, mas de repente surgimento de outro. Às vezes a gente ainda não viu possibilidade de alguma coisa, mas de repente alguém surge aí vendo uma maneira de se aplicar uma tecnologia já existente ou criando uma tecnologia para favorecer não só narradores como jogadores. Haja visto agora mesmo o surgimento do Nexus, né? Já para o ano que vem aí, uma plataforma específica para o mundo das trevas. Então, de repente, pode ser que surjam outras coisas e é o caminho natural. Como eu disse, não irá substituir o RPG presencial, mas com certeza vai ocupar um lugar na comunidade para que possa unir pessoas, como o Lennon disse, de países distantes, de lugares distantes no Brasil, através das ferramentas online. Cara, o RPG nos próximos anos eu acho que vai ser uma mistura, entende? Eu até comentei aqui no chat mais cedo. Pra Vampira Máscara, por exemplo, tem um aplicativo da quinta edição que cria fichas, né? Eu, particularmente, gosto de usar esse aplicativo para organizar os personagens de mesas online, mas ele tem todos os recursos para você compartilhar fichas presencialmente. Então, a ideia dele é de substituir a ficha de papel. Eu ainda prefiro o papel no presencial, mas, assim, já tem esse tipo de tecnologia aqui já, sabe? Assim como outras plataformas que são pagas, por exemplo, como o Foundry, o Tabletop RPG, eles permitem você jogar também jogos de RPG online. E uma coisa que a gente acabou não falando é que o conforto, uma vantagem do RPG online é justamente você estar de casa, tranquilo, conversando com a galera. Então, acho que essa tranquilidade é uma coisa que vai perdurar aí por um tempo e só a galera mais próxima mesmo que vai chegar, vir em casa, ou então marcar em algum lugar pra poder jogar, sabe? Quando for o evento, vamos dizer assim, uma mesa épica, uma mesa pra finalizar, uma mesa não sei o que, a galera vai fazer presencial, mas o resto das mesas assim online. Acho que vai ser o meio dessa mistura, entende? Pra frente. Cara, eu sou o cara que levanta a bandeirinha para o RPG online, apesar de gostar muito do presencial. Mas estou há 5 anos aí na jornada do RPG online, foi como eu consegui voltar a narrar,
explorar, jogar, conhecer outros sistemas, aumentar aí as oportunidades de conhecer pessoas novas. Aprendi muito, é uma troca muito, muito massa, muito positiva. Eu acredito que o futuro é isso mesmo. A gente vai ter uma mescla de RPG online dentro do RPG presencial e o RPG presencial dentro do RPG online. Eu ainda faço até uma provocação, uma pergunta aqui, sei lá, será que nós voltaremos metaforicamente às cavernas, cara, com as coisas como elas estão, sei lá. Será que de fato a gente vai passar muito mais tempo dentro de casa do que fora de casa no futuro e que, no futuro não tão distante, e de que a gente realmente acaba tendo que usar mais essas ferramentas, sabe? Lá fora talvez daqui a alguns anos não seja tão seguro, eu não sei, eu tô só cogitando aqui, só viajando na maionese. Talvez não fique tão seguro pra gente estar indo em todos os lugares com todas as pessoas como nós gostaríamos, e a pegada continue sendo aprimorada no online. No virtual a gente tem até o Zuckerberg aí falando dele, espero que ele não esteja ouvindo, do projeto Meta, né? Vocês já devem conhecer, não sei se vocês já ouviram. A Meta, que é uma plataforma aí que vai integrar aí o virtual de uma maneira, cara, assim, surreal. Eu fico com as teorias conspiracionistas assim atrás da orelha, mas eu não sei, a gente sabe que o cenário mundial às vezes ele é um pouco caótico, às vezes ele traz algumas coisas estranhas e a gente precisa acompanhar a vibe tecnológica para não ficar para trás aí, também não ficar sentidos tão só. Foi falado no primeiro podcast que muita gente foi salvo nessa pandemia, né, por conta do RPG de mesa online, cara. A sanidade de muita gente foi poupada, e eu acredito nisso, não é opinião só minha, muita gente com quem eu converso fala, cara, o RPG de mesa online me ajudou demais na pandemia. Então é isso, cara, o RPG online tem muito futuro, acho que vai continuar muito forte, e a tendência é que o RPG presencial abrace muita coisa do online e vice-versa. O meio mundo RPG, ele não seria o meio mundo RPG se não fosse os avanços tecnológicos, a facilidade da comunicação, o RPG online que juntou tudo isso e tornou aqui todo esse projeto que a gente está fazendo uma realidade. Então a gente deve muito ao RPG online, e eu tenho muitas expectativas aí para alguns anos à frente para que isso se torne uma coisa tão importante quanto o RPG presencial para o cenário do RPG. Com certeza, isso que ele falou e que você complementou é verdade sobre o RPG online, mas eu também queria dizer que eu não teria... Eu sou carioca, eu me mudei aqui para o Espírito Santo no início dos anos 90. Não teria tido lugar melhor para eu vir morar, eu sendo jogador de RPG, do que aqui no Espírito Santo. A comunidade de jogo aqui do Espírito Santo é muito forte. Nós temos vários eventos aqui, quando a gente estava podendo fazer um evento presencial, o RPG na Ilha, Game Master, a Dungeon Capixaba, da qual eu represento. A gente fazia, e pretendemos voltar a fazer, porque a gente acha que esse momento vai passar, evento para 300 jogadores num final de semana, cara. Numa praça de alimentação de shopping, com o shopping apoiando esses grupos todos. A comunidade aqui do Espírito Santo, ela é muito forte. Tem vários jogadores, não é à toa que daqui estão saindo agora desenvolvedores de vários jogos, como Jefferson Pimentel, que tem a 101 Games, que lançou o Vampiro Sozinho na Escuridão. Tem o Ramon, que tá aí acompanhando a gente, que tá lançando Chaves da Torre agora. Tem o Dinho. Tem o Douglas Santana, cara, que concorreu a um prêmio do Oscar, do RPG, com um suplemento para um jogo de RPG aí. Então, assim, o RPG aqui no Espírito Santo, a comunidade de RPG é muito forte, a comunidade de board game, e essa galera gosta muito de estar junto. Então, assim, eu sei que pra nossa comunidade, eu tava conversando com vocês, a galera já me marcando aqui no WhatsApp, dizendo, ei, quando é que a gente vai voltar a jogar presencial, hein? Pra essa galera, nada substitui o presencial por conta da amizade, e você vai ter em outros lugares do Brasil que também vai acontecer isso. Da mesma maneira que para as pessoas que estão mais isoladas, não tem comunidade forte na região onde mora, ou moram em cidades grandes, muito grandes, como São Paulo e Rio de Janeiro, eu posso falar porque eu sou carioca, que tem comunidade forte, mas tá todo mundo muito espalhado, e é complicado você viajar por cidades como essa, se deslocar de bairro a bairro. O RPG online vai ter o seu lugar cativo, às vezes vai ser a única ferramenta que o cara vai ter para jogar, mas, volto a dizer, nada substitui o RPG presencial, e quem teve a oportunidade de experimentar aqui, como a gente teve nos tempos de Metrópolis RPG Clube, que, pô, era um galerão que se reunia para jogar ali na UFES, né, que é a Universidade Federal aqui do Espírito Santo, não vai, por mais que o RPG presencial seja atrativo, vai querer sempre estar querendo jogar presencial, e vai ter sempre um lugar cativo para essa galera, entendeu? Com certeza, sem dúvida. Eu tô doido para jogar uma mesa presencial, mas não sei quando vai ser possível, pelo menos aqui na minha cidade, né? Não é complicado.
a gente tá se encaminhando aqui pro final do nosso cast. Eu tenho aqui alguns agradecimentos para fazer e alguns avisos para dar. Então a gente vai começar aqui pelos avisos do Meio Mundo. A gente tem aqui no Meio Mundo, tá rolando o nosso Meio Mundo Clan Festival. Então a gente tá trazendo uma shot de cada clã para apresentar os clãs na forma que o V5 tá trazendo agora. Então, assim que acabar o cast, vai ter uma one shot de clã. A segunda coisa que eu tenho para avisar: convocamos narradores, galera. Você que tem uma história na cabeça, um sistema para narrar, um grupinho para trazer, galera, vem pro Meio Mundo. A gente tem espaço para você. A gente vai abrir o seu espacinho onde você vai poder narrar, trazer seus amiguinhos. O pessoal também vai poder escutar. Nesse interim, velhinhos, será que a gente vai ter uma mesa do velhinho no Meio Mundo daqui a um tempo? Próximo episódio já vai contar para você. Eu já até prometi isso pra ler. Estamos aguardando, ansiosos. Outra coisa que vai estar rolando aí no dia 19 de dezembro vai ser o Meio Mundo RPG Game Day, tá? O que vai ser o Meio Mundo RPG Game Day? Vai ser um dia inteiro com conteúdo de RPG e mesas rolando pra todo mundo aí tá curtindo e tá prestigiando RPG. E vai ser o nosso final de ano, vai ser o nosso evento de final de ano pra gente encerrar com chave de ouro esse ano que tá sendo muito bom aqui pro Meio Mundo RPG e tá sendo fantástico pra gente em vários aspectos. E o Meio Mundo Game Day vai ser a forma de mostrar o nosso agradecimento pra vocês, trazendo mesas e conteúdo um dia inteiro de RPG com várias pessoas aí do cenário junto com a gente, tá? Aguardem novas informações. Galera, segue a gente nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook. Entra no servidor se você não tá, mas quem tá aqui, muito desde já obrigado. Eu quero fazer alguns agradecimentos também. Eu quero agradecer ao Zcast, ao nosso staff, o Eugênio, que ele tá fazendo a nossa edição dos podcasts. Ele se voluntariou aí e faz um trabalho excelente. Então, quando você vê o podcast editado, ele é esse cara que tá fazendo esse trampo pra gente. E Eugênio, muito obrigado, meu amigo. Galera, passem lá no Spotify e dê uma seguida lá no Zcast, curta, ouça e dá um feedback pra ele lá. Eu quero agradecer também o pessoal das Chaves da Torre, o Ramon e o Arthur, que estiveram com a gente nessa quarta-feira e vai estar com a gente na próxima quinta, em live pela Twitch, galera, terminando a mesa do ABC da Invisibilidade. Galera das Chaves da Torre, Ramon, Arthur, obrigado, cara, vocês são sensacionais. Valeu aí pela confiança e pela parceria que tá rolando. E eu quero agradecer também, velhinho da RPG, muito obrigado por estar conosco. Eu agradeço imensamente aí todo esse papo que a gente bateu e teremos planos mais pra frente, mas muito obrigado pela sua presença, obrigado por prestigiar o Meio Mundo. Joia, eu primeiro queria agradecer demais vocês do Meio Mundo terem me convidado para estar participando aqui com vocês. Agradecer o Ale aí, que é um amigo que a gente não teve a oportunidade de se conhecer pessoalmente, mas parece que eu já conheço há muito tempo. A você, Diogo, por toda a atenção quando eu converso. Ao Ícaro também, que ficou um tempo aí me explicando também, um tempo atrás aí, falando como que se mexe nessas novas tecnologias. E dizer que estou à disposição de vocês. Agora tá dando uma acalmada para mim na escola lá. Dizer que eu ganhei a eleição, vou ser diretor por mais 3 anos, então passou um pouco agora. Garoto. Então a gente vai estar mais calmo agora, principalmente pro final do ano. Eu já prometi pro Ale que eu vou me envolver mais aqui com o Meio Mundo e convidar vocês a visitar lá o blog do Velhinho. É um blog de fã pra fã, cara. É um negócio feito com muito carinho, assim, porque é pra galera chegar lá e ler minhas opiniões, tá? Eu sempre digo assim, olha, lá você descarta o que você não gosta. É minhas opiniões sobre RPG, às vezes eu faço resenha de livros, de série. Então dá uma procurada aí nas redes, no Google, né? Velhinho do RPG aparece logo lá. Tem também o Instagram do Velhinho, onde eu posto aí quando eu recebo livro novo, quando tem jogo novo lá, faço pequenos comentários. Segue lá nas redes sociais, dá uma força, porque é coisa de fã pra fã, cara. Eu gosto muito de RPG, gosto muito de falar. Se deixar, eu fico aqui falando até amanhã de manhã sobre RPG. E vai ser sempre um prazer receber a galera lá no meu blog, deixar um comentário. Fiquem à vontade lá no Instagram também. Sou um cara que sou acessível, tendo tempo aí,
pode chamar, que a gente tá sempre disposto a bater papo sobre RPG e sobre as coisas que a gente gosta aí nesse meio nerd, tá joia? E mais uma vez agradecer demais. E dizer que quando você falou do pessoal das Chaves da Torre, que o Ramon e o Arthur são pessoas sensacionais, o Ramon o Arthur mais ou menos, tá? Não é tão assim não, tá joia? Grande abraço pra vocês aí. Ele só deixou isso registrado nas escrituras da história do podcast do Meio Mundo RPG, registrando aí, tá? Eu queria também agradecer aqui o nosso amigo Malk Lennon. Lennon, obrigado por todo esse trabalho. Eu que agradeço muito a oportunidade de estar aqui como staff do Meio Mundo RPG, essa comunidade fantástica, maravilhosa. Eu também quero deixar registrado uma coisinha que, velhinho do RPG, eu adoro o seu blog. Adoro muito seu blog. Teve passo lá, me ajudou muito com questões do V5, assim, que você foi pegando e passando com seu ponto de vista, acrescentou muito pros meus jogos. E olha, é um blog de altíssima qualidade, eu adoro. E quem quiser aí seguir o meu trabalho, eu tenho um Instagram, @malklennon, e eu tenho o meu principal canal que é na Twitch, twitch.tv/malklennon. Eu faço principalmente lives, assim, de jogos relacionados a coisas de Mundo das Trevas. Eu tô com uma série jogando Vampire the Masquerade Redemption, devo jogar agora o Coteries of New York, e além de outros jogos relacionados ao Mundo das Trevas também, né? Tipo, Fasmofobia, por causa de fantasmas, esse tipo de coisa, né? Eu também, como sou produtor musical, eu volta e meia faço live de música. Então eu vou estar ali tocando músicas de diferentes jogos, diferentes estilos. Vocês podem estar lá sugerindo. E também vou ter live de eu compondo músicas. Isso é uma coisa inédita no Brasil, pelo menos que eu tenha visto. Do jeito que eu faço, não tem. Que é ali ao vivo, tô compondo e interajo com vocês. E vocês veem o processo de alguém fazendo música ali na hora, ao vivo. Pessoal, sigam o Malk Lennon, achem o velhinho, sigam o velhinho, curtam o blog dele. O nosso próximo podcast será no dia 12/12, tá? E os nossos convidados serão o pessoal dos Contos da Tríade, que são os nossos novos parceiros aí no servidor. A gente vai estar falando nesse próximo podcast sobre Storycrafting. Esteja com a gente. Eu tô passando aqui as finalizações agora, foi tudo muito bom, foi tudo muito bem, vocês são demais. Ale! Cara, só agradecer demais ao André ter topado, o velhinho ter topado aí, estar com a gente. Cara, faz tempo que a gente é amigo em comum ali, segue no Facebook, o blog dele. Desde que eu comecei a acompanhar o blog dele, eu vi que o cara manjava muito. Eu digo, cara, eu preciso absorver o conhecimento que ele tem, e sempre que pude, li o blog dele, recomendei o blog dele, comentei nas resenhas dele ali no Face, quando ele posta. Eu gosto de apoiar demais o trabalho que o André faz, é um trabalho muito elucidativo para quem quer jogar RPG, e não só Vampiro à Máscara, tá? Ele tem conteúdos lá dos mais diversos possíveis. Vai no blog do cara, apoia o que o cara tá fazendo, porque é muito, muito bom, muito bacana mesmo. Eu não tô falando da boca para fora. Se você ler o blog do cara, ler as resenhas, você vai ver. Obrigado demais, André. Obrigado, Lennon. Lennon é fantástico. Eu que agradeço. Ícaro, Diogo, geral que veio aqui para ouvir a gente hoje. Cara, teve gente que não tava no podcast passado, mas tá aqui no podcast hoje. Obrigado demais por vocês estarem aqui. A gente fica muito feliz com a adesão de vocês ao podcast. Logo mais vai estar também nas outras redes, né, no YouTube. Para quem não pôde ouvir, colar lá e conferir tudo que a gente conversou aqui. Também deixar seu comentário e compartilhar com os amigos e amigas. Valeu, gente. Obrigado. Galera, eu queria agradecer demais também, agradecer vocês por estarem com a gente aqui, estarem comigo nessa conversa, nesse bate-papo. Eu quero agradecer a você, habitante do Meio Mundo, que está escutando a gente também. Obrigado a você, que sem vocês isso daqui não seria possível, isso daqui não estaria acontecendo. Isso só acontece porque vocês abraçam as nossas ideias e curtem o nosso material, beleza? Aqui eu encerro o nosso podcast de hoje, galera. Muito obrigado. Vem pro Meio Mundo, tamo junto, valeu!